Muito bom dia a todos. Muito feliz mais uma vez por estar aqui, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje com o capítulo 94, Ao Salvar-nos. Mas antes queria agradecer a Deus, pedir ajuda dos bons espíritos, que eles possam nos intuir, que possamos estar unidos aqui numa corrente de amor e paz e que possamos nos expressar melhor, cada vez melhor, levando a palavra do Evangelho, esse Evangelho vivo que tem nos transformado, tentado nos transformar, né? De acordo aí com a nossa vontade. Às vezes é meio, mas a gente tenta, né? Então que possamos estar aqui totalmente voltados para esse estudo, para o amor, para o bem, que a gente possa progredir em espírito com todos esses ensinamentos que Emmanuel está nos mostrando através desse livro, Caminho, Verdade e Vida. Bom, o capítulo de hoje, o capítulo 94, Ao Salvar-nos, é bem original e o Emmanuel, mais uma vez, quer aí nos dar uma puxada de orelha, quer nos chamar a nossa atenção para demonstrar que salvar-nos é um processo em andamento. A gente não vai nos salvar em uma vida apenas. A gente vai precisar de várias vidas, várias reencarnações, principalmente nós aqui que temos assim, esse entendimento que a gente precisa aí de algumas vidas, várias vidas, para que a gente possa evoluir como espírito, nos purificarmos. Então isso demanda muito tempo, séculos. Então ele vem nos dizer que isso é possível, vem trazer aquele conceito lá atrás de que Jesus nos salvava, mas nos salvava quando a gente se dedicava a seguir o caminho do Evangelho, porque não é só chegar aqui, a gente pensa que aqui é um mundo de lazer, só para lazer, só para a gente conquistar coisas da matéria, nos apegarmos aí a valores, poder, aos valores materiais, a pessoas. Não é isso. E Jesus veio mostrar totalmente diferente. Jesus é um paradoxo. O Evangelho é paradoxal. Por quê? Porque ele veio mostrar uma inversão de valores monstra, porque é totalmente diferente do que a gente vem pensando aí ao longo dos anos, que é importante ter e não o ser. Né? Então Jesus vem mostrar tudo isso para a gente, vem modificar isso. Ele não era um fraco, ele não morreu na cruz em vão. Ele morreu para nos ensinar que aqui a gente ia passar por dificuldades. E ele mostrou isso para a gente porque ele era sempre o primeiro. Ele seguia, ele queria que nós o seguíssemos. Então ele sofreu, claro, que muito mais ele ali como um grande homem, um homem mais puro que passou pela terra, o sofrimento dele foi muito maior. E o pai dele podia ter salvo ele, né? Mas não, por quê? Porque queria justamente que mostrar para todos nós que o caminho não é o caminho da facilidade, é um caminho de sacrifício, de renúncia, de amor ao próximo, de amor sem ostentação, de caridade sem ostentação, de perdão, quando eles acham que perdoar é uma fraqueza do espírito. Não, é muito bonito, é muito belo, é um ato lindo de amor ao próximo, o perdão. Então, ele veio mostrar tudo isso para nós aí que estávamos aí na contramão, ainda estamos na contramão. Ele veio mostrar isso para que a gente possa aí seguir o caminho, para que a gente possa ser feliz, como a Juliana nos falou muito bem no capítulo 93, espero que todos tenham ouvido, se todos não ouviram, corram lá para ouvir, porque é muito importante, porque ela mostra, o Emmanuel quer nos mostrar, e ela explicou muito bem, que a felicidade muitas vezes vai ser conquistada através das dores. Então aquela dor lá, aquele sofrimento que a gente passa é para engrandecer o nosso espírito, é para que a gente possa chegar lá do outro lado felizes.
Então, que a gente possa aqui suportar as dores, porque a gente está passando por dores, porque a gente pediu para que a gente pudesse evoluir. Então, se a gente pediu, a gente tem condições. A gente só pede e Jesus só deixa o que a gente tem condições. Então, que a gente possa suportar isso tudo. Então, é isso. Salvar-nos é um processo aí em andamento que demanda séculos. Então, a gente não vai de uma hora para outra acordar, viver aqui essa vida e vai já lá ser um espírito puro como Jesus. Não, a gente vai ter várias vidas, vamos ter várias vidas, vários séculos aí, para que a gente possa crescer, evoluir, e quem sabe um dia a gente não precise mais reencarnar aqui, né? Ou não precise reencarnar mais nem em outras orbes, né? Então a gente, como Jesus, talvez um dia que veio aqui como uma missão, um missionário. Então, quem sabe um dia a gente possa também, só se a gente quiser, né, como missionário, porque é opção da pessoa, né? Mas a gente está longe, está muito distante disso. E para isso a gente precisa o quê? Seguir os caminhos de Jesus. Não é fácil, a gente precisa entrar pela porta estreita. Tem sido difícil para nós? Tem, porque a gente está aqui aí totalmente com os valores invertidos, a gente ainda é apegado demais à matéria, às coisas do mundo, às ilusões do mundo, dando valor aí ao que perece, não ao que é perene. Então, que a gente possa aí dar uma invertida aí nos nossos valores e repensar em nossas vidas o que a gente tem feito para crescer, para evoluir, né? Bom, e ele usa aqui o versículo de Marcos 15:30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E esse é uma fala lá dos espíritos, dos zombeteiros, né, que vendo ali Jesus na crucificação, naquele ato ali, Jesus foi tão humilhado, tão agredido física, moralmente, espírito, todo tipo de humilhação ele passou ali na cruz, e eles ali debochando com sarcasmo, com ironia, não entendiam o que Jesus estava fazendo por nós, e eles pensavam, você aí que é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, você que tem todos os poderes, que cura, faz um monte de curas, faz um monte aí de milagres, por que não se salva? Por que seu pai não te salva? Mas eles não entendiam, porque eles não tinham ainda uma maturidade espiritual para entender o que se passava ali. Jesus, Deus queria aquilo, para que a gente pudesse aí causar aí um choque na gente, pensarmos, não é a felicidade, não está só no ter. Também tá, a gente também vai passar, ele veio demonstrar para a gente que a gente também tem que passar por dores e sofrimentos para que a gente possa evoluir, para a gente possa ter a felicidade real. Essa que a gente vem buscado, né? Porque aqui na Terra a gente só tem aqueles flashes de felicidade, né? E as pessoas estão iludidas com isso, não sabem que quando a gente chegar lá do outro lado, se a gente conseguir cumprir aí todas as nossas missões, passar aí pelas dores também, por sofrimentos, com resignação, com resiliência, ajudando o nosso próximo, sem pensar, sem sermos individualistas, egoístas, sermos fraternos, ajudando, estendendo aí os nossos braços, nosso amor para todos. Então, aí sim a gente vai alcançar lá do outro plano a felicidade. É isso que Jesus veio mostrar, isso que eles eram incapazes de entender, então ficava ironizando, aí, salva-te daí, desce da cruz, você não é filho do Todo-Poderoso, desce daí então. Então, o Emmanuel traz isso para a atualidade, para o que acontece conosco hoje, né? Então, ele continua aqui exemplificando. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. Então, ele diz aqui que muitos seguidores de Jesus, do Evangelho, passaram por isso. Vários mártires aí, como o Estevão, né, que ironizado ali, como a Joana de Cusa, ali em Roma, que ela ia ser queimada, ela e o filho iam ser queimados vivos, e o filho lá, um jovem ainda,
sem desesperado, pedindo à mãe, mãe, eles pediam para ela renegar Deus, e ela, em hipótese nenhuma, passava isso pela cabeça dela, e o filho, apavorado, com medo, pediu para que ela pudesse renegar a Deus, e ela falou, filho, Jesus não negou o sacrifício, não somos nós que vamos negar o sacrifício. Então, ele foi, e como se ele tivesse falado, cala-te e vamos morrer por uma causa justa. E ele, aí quem ia matá-la, né, gente? Ai, meu Deus. O Carrasco, desculpa. O Carrasco falando para eles, né? Então, isso que Jesus veio mostrar para vocês, é isso que ele veio, a covardia, é isso que ele ensinou para vocês, serem covardes. Aí ela falou, ensinou isso, e é também amarmos cada vez mais a vocês. E nós te amamos. Então, eles morreram, claro que eles foram retirados no ato, porque eles não mereciam passar por aquilo. Então a gente sabe ali que todos esses mártires, eles são retirados antes de suas mortes, para que eles não possam sentir aquela dor tão grande. Então isso vem acontecendo aí com todos aí os seguidores dos apóstolos, aconteceu com vários seguidores de Jesus. Quem segue o evangelho, acontece conosco, em nossas famílias, pessoas ainda céticas aqui dentro de nossas casas, nosso próprio telhado, né? Eles nos ironizam com sarcasmo, vai de novo hoje, nossa, vai virar santa. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Várias e várias vezes. Vamos ouvir muito mais, mas a gente precisa ser forte, precisa vencer, passar por essas etapas. A gente tem que fazer aí ouvido, né? Não ouvir, fingir que não ouvi, porque é preciso muita clareza para entender que a felicidade não está aqui nesse mundo. A gente precisa buscá-la, e buscar não é fácil, é difícil. Muitas pessoas não vão entender, mas a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e seguir os passos de Jesus, seguir o evangelho, abrir nossos corações e amar cada vez mais. E ele continua, a criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Então, eles eram incapazes de enxergar isso, porque eles estavam aí acostumados aí com os monarcas, esses reis terrestres, que eles impunham a vontade deles e todos faziam, comiam demais, bebiam demais, era tudo grandioso, conquistas sanguinolentas, era muita guerra, era sangue, lágrimas derramadas, e Jesus não, ele não exigia nada, ele só pedia amor. A única coisa que ele pedia era amor, devoção, resignação, mais nada. Era que pudéssemos renunciar. E eles não estavam ainda preparados para isso, né? Então eles viam lá, eles não entendiam, porque eles estavam acostumados com esses monarcas, seguir ali, né? E aqui no livro, né, Emmanuel comenta um versículo de Paulo, onde Paulo diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos é o poder de Deus. Então, para aqueles que pensam que ter é mais importante, ter poder, ter fama, ter dinheiro, ter beleza, isso é tudo que perece. Então, eles não vão entender realmente, eles não estão preparados ainda, são imaturos espirituais, nós ainda somos também, porque a gente ainda está lá, ainda tentando sair dessa zona aí de conforto, ter
do apego, a gente ainda está tentando ainda entender que isso não é importante. É importante que a gente é o ser, é o que a gente vai levar daqui, são os nossos valores morais, esses que a gente vai ter cada vez mais, quanto mais vamos amando, quanto mais vamos abrindo os nossos corações, quanto mais vamos entendendo que esse é o caminho, é a porta estreita, é a renúncia, é o perdão. E eles não nos julgavam fracos, por quê? Porque eram tão pequenos ainda para pensar nessa grandeza, uma grandeza enorme de espírito. A gente está longe disso, mas a gente já está um pouquinho aí, está começando a enxergar um pouco mais. Então, que a gente possa cada vez mais abrir nossos olhos e entender que isso que o Pai veio deixar esse lindo exemplo para a gente, diferente aí do que muitos pensam, que ele era um fracassado. A gente já ouviu isso até esses dias, né? Aí no Irmão Benedito, que Jesus é um fracassado, né? Não, ele não é um fracassado, porque o Pai, Deus podia ter tirado ele dali, mas não, Deus queria que ele nos desse esse exemplo de humildade, de fraternidade. O maior testemunho que a gente viu até hoje foi ele. Olha que grandeza aquele momento. Ele mostrou para nós que a gente vai conquistar a felicidade somente através da humildade, da fraternidade, do perdão, da renúncia. Isso que ele quis mostrar. Ele quis trazer realmente esse paradoxo, mas em mentes tão pequenas ainda, acostumadas só ao poder, a conquistar aquelas terras todas. Então, isso eles não vão entender, vai ser difícil. E continuando, aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Então, eles eram incapazes de entender aquele gesto tão sublime, tão singelo, de humildade, de fraternidade. Então, eles não entendiam isso, eles não podiam entender com os olhos do amor, eles não olhavam com os olhos, então eles ironizavam, eles riam aí, desce da cruz você não é filho do Todo-Poderoso, né? Aquele que veio aqui fazer vários milagres, você não desce daí agora? E eles falam isso pra gente também, né? Quando a gente está lá no caminho do amor, da fraternidade, indo lá, se dedicando aí a um pouco as pessoas, um pouco só, a gente tem que fazer muito, 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 muito mais, mas a gente já está um pouquinho abrindo aí nossos corações, eles vão ironizar. Então a gente vai ter que conviver com isso, a gente vai ter que entender que essa é uma prova também para nós. É uma prova ali, mas vamos ser fortes, vamos ter esperanças no futuro, porque a gente tem que entender que aqui não é o mundo mais importante, lá sim é a nossa pátria. Então nós temos que ser felizes na nossa pátria. Foi o que o Jacob, aquele livro Voltei, do Chico Xavier, que ele veio mostrar que ele trabalhava aqui no espiritismo, era um palestrante aí, e chegou lá com a luz super pequena e ficou triste porque ele via lá outros irmãos com uma luz linda, maravilhosa, e a luz dele era muito pequena. E ele, poxa, pensei, né, fui espírita, eu me dediquei às pessoas, mas por quê? Porque ele não tinha vencido a si mesmo. Ele ainda estava voltado ali para a matéria, pegado às coisas do mundo, no orgulho, na vaidade. Isso era importante para ele, como ainda é para a gente. Então, que a gente possa vencer isso, porque a gente pensa aí que a gente tem luz, mas os nossos guias, eles fazem com que a gente fique com mais luz. Então, a gente muitas vezes confunde a luz dos nossos guias com a nossa. E não é a nossa luz, é a luz deles, por isso que muitas vezes as pessoas confundem. Não, a gente, como o Dr. Bezerra falou, que ele muitas vezes confundia, Dr. Bezerra, que era, né, o médico dos pobres, que era uma pessoa assim, mais humilde, uma das mais humildes possíveis, e ele falava aí que ele confundia a luz dos guias que estavam com ele com a luz dele, e quando ele chegou lá, ele viu como ele era pequenino. Imagina nós,
como a gente tem que fazer ainda, como a gente tem que caminhar e como a gente tem que seguir aí, quando a gente tem que inverter aí nossos valores, dar mais valor ao ser, aos valores morais, ao amor, à caridade, à fraternidade, ao perdão, à renúncia. Então, a gente aí renunciar aí na nossa rigidez, porque a gente pensa que a gente está sempre certo. A gente julga, critica, achando que nós somos botando as nossas sombras lá, projetando nas pessoas, achamos que nós somos os perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Senão a gente não estaria aqui, né? Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Sim, o Emmanuel chama ele de triunfador, porque ele triunfou. Olha, como ele é lembrado até hoje, como a gente está aqui tentando seguir os passos dele. E esses irmãos que ironizavam, que ficavam ali naquele sarcasmo, cadê eles? Ninguém sabe nem qual o nome deles. Ninguém sabe quem são, quem foram, mas ao passo que Jesus é lembrado até hoje por todos, por todos. Então, isso que é triunfar. Poder, então esses aí que o Júlio César, esses aí outros grandes nomes aí que conquistaram, o que eles são, o que a gente sabe que aconteceu com eles? Eles são lembrados até hoje como triunfadores, como pessoas com virtudes, amor, caridade, fraternidade, porque isso que é ter virtude. A gente está aí numa inversão de valores. Até hoje a gente pensa aí, essas pessoas que estão aí no Instagram, aí cheia de beleza, cheia de poder, dinheiro, fama, essas pessoas que a gente tem dado valor, né? Por quê? Porque a gente dá valor ainda estamos aí na inversão de valores. Então a gente não está cultuando o amor, a caridade. Então a gente tem que entender que a gente está na contramão também, que a gente tem que seguir aí o Evangelho de Jesus. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e na ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Então, é que a gente se acostume a isso. A gente vai ouvir muitas vezes que a gente, poxa, você está passando por dores e sofrimentos, você não tem aí um pai que você segue, um pai todo-poderoso, que é seu amor, que é sua bondade? Por que você está passando por tudo isso? Por essas dores, por sofrimentos? Eles não sabem que é através dessas dores que a gente vai iluminar nosso espírito. Que se fosse muito fácil, como que a gente ia aprender? A gente só aprende passando por dores, só ilumina nosso espírito passando por dores. Ao contrário de que muitos pensam aí, não é? Então a gente vai aprender a lidar com essas pessoas, mas vai entender que a gente vai ter sim. Jesus deu o testemunho dele, foi um testemunho, ele vivenciou aquilo tudo, ele não foi uma coisa que ele falou em palavras, não, ele viveu aquilo tudo para que ele pudesse deixar de exemplo para nós, que a gente também vai passar em menor escala, claro, como seres ainda pequenos que somos, mas a gente vai passar por dores para que a gente possa iluminar nosso espírito. Por isso que ele quis passar por isso tudo, Deus quis que ele passasse para que ele desse o exemplo para nós. Então isso foi importante, esse testemunho, esse lindo testemunho que ele deixou para todos nós. Se nos demoramos, colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Então, se a gente for ainda na contramão, se a gente estiver ainda na contramão, não estendendo a mão ali para as pessoas, achando que dinheiro, poder, nós vamos ter vários seguidores, nós vamos influenciar várias pessoas, porque as pessoas também estão na contramão, ainda pensam que dinheiro, poder, fama, tudo isso é muito importante. Né? Então a gente vai ter sim ali a fama, vão achar que nós somos ali, mas na verdade nós não temos virtudes, não somos triunfadores.
Agora, se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Agora, quando a gente está aqui voltado para seguir Jesus, voltados aí para a renúncia, já entendendo que a vida não é somente o ter, é também o ser, que é importante a gente engrandecer em espírito, ajudar, amar, perdoar. Então aí sim vão ironizar, vão nos ironizar, vão entrar com sarcasmo. Então, qual a moral da história? A moral da história é que a gente aguente os escarnecedores, que eles vão falar, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Mas nós vamos aguentar firmes. Por quê? Porque temos Deus no coração. E quando nós temos Deus no coração, a gente está ali já com a felicidade, com a paz de espírito, porque essa paz é somente quando a gente tem Deus, que a gente sabe, porque quando a gente está passando por dores, a gente tem Deus no coração, a gente ali está em paz, porque sabe que a gente vai ali no futuro, quando a gente chegar lá no mundo maior, onde aí a gente vai viver, que é a nossa pátria espiritual, a gente vamos ser mais iluminados, vamos ser mais felizes, vamos alcançar aí pelo menos um pouco dessa felicidade. Ao passo que se a gente estiver ainda voltados ainda para o ter, para as coisas do mundo, para apego às coisas do mundo, às ilusões do mundo, ao poder, a conquistar mais e mais dinheiro, a ser ricos, poderosos, ter fama, ter prestígio, a gente vai estar indo na contramão, a gente não vai entrar pela porta estreita dessa maneira. E a gente não vai chegar lá sabendo que estamos com a consciência tranquila de que cumprimos o que viemos prometer. Não, a gente prometeu lá burilar nosso espírito, nos transformarmos, nos renovarmos, e a renovação é só seguindo os passos de Jesus, só tem esse caminho, e ele veio deixar o exemplo dele aqui para nós, que a gente possa abrir esse evangelho, seguir esse evangelho, então que a gente possa aí cada vez mais ouvir essas reflexões que têm nos ajudado muito para que a gente possa aí abrir mais, cada vez mais esse amor, que esse amor possa cada vez mais brilhar dentro de nós, para irradiar para todos esse amor que a gente tem. Nós somos centelhas divinas, nós somos filhos de Deus Pai, então a gente tem em pequena quantidade aqui esse amor dentro de nós. Então a gente pode expandir esse amor cada vez mais. Então que a gente possa expandir, que a gente possa elevar nossos pensamentos ao alto, que a gente está aqui, nós temos nossos guias espirituais nos ajudando, nos intuindo, fazendo que a gente possa lá sempre fazer uma opção para o livre-arbítrio melhor, a gente escolher melhor nossos caminhos, sempre pensando se estamos ou não prejudicando alguém. Que a gente sempre lembre disso, como é importante a gente não prejudicar ninguém, a gente amar ao próximo como a nós mesmos, e isso é ter empatia, é entender até que ponto eu posso falar, até que ponto eu posso fazer que não prejudique ali o meu irmão, porque é meu irmão em sangue, somos irmãos em Cristo. Então ali a gente tem que estender nossas mãos dadivosas, entendendo que eles também, para que a gente possa crescer, eles também precisam crescer. A gente está assim num mundo de provas e expiações, aqui num momento de transição, e a gente vai passar ainda por dores e sofrimentos. Então que a gente possa ir nos unirmos nesse momento aí de dor que o mundo vem passando aí com essa pandemia, que graças a Deus a gente acha que já está conseguindo aí, mas que a gente possa entender que isso não foi em vão, que a gente possa aí enobrecer nosso espírito com isso tudo que passou, entender que tem um motivo, que Jesus não manda
coisas em vão, que é para a gente crescer, para que a gente possa evoluir. Né? Então, agradeço aqui ao Pai, agradeço aqui a todos que puderam ouvir, que todos possam entender que o caminho é esse, é o caminho da porta estreita, é o caminho do amor, do perdão, da fraternidade, e é isso. Um beijo em cada coração. Obrigada por tudo. Graças a Deus. Que tenham uma linda semana. Paz e luz para todos.